Imagine segurar, entre os dedos, algo menor que um grão de sal. Você nem o veria direito, uma poeira quase invisível. Agora, imagine que essa poeira tem o poder de matar milhares de pessoas. O polônio 210 é assim, silencioso, microscópico e absurdamente letal. Sem cheiro, sem cor, sem gosto, ele não anuncia sua presença. Uma única partícula no lugar errado, dentro do corpo humano, desencadeia uma reação invisível. Radiação que rasga células, destrói órgãos e transforma o corpo em campo de batalha. Quando você ouve a substância mais mortal já criada pelo homem, não é exagero dramático. É pura verdade científica. E a partir deste momento, você vai entender como algo tão pequeno pode carregar tamanho poder de destruição. Volte ao fim do século XIX. Imagine-se no laboratório escuro e silencioso de Marie e Pierre Curie, onde frascos brilham levemente como vagalumes em plena noite. É ali que, entre experimentos incansáveis, eles encontram algo que ninguém jamais havia visto. Um elemento que emite uma energia misteriosa, capaz de atravessar metal e carne. Eles o batizam de polônio, em homenagem à Polônia natal de Marie. Para eles, é ciência pura, uma descoberta fascinante em um tempo em que a radioatividade ainda parecia magia. Mas enquanto o casal celebra o avanço para a física, você percebe o detalhe assustador que eles ainda não conheciam. Essa luz suave carrega uma sentença invisível. O que começa como triunfo científico, logo se tornaria a base de um veneno quase impossível de detectar, tão discreto quanto mortal. Você segura entre os dedos a ideia de algo minúsculo, quase invisível, e é aí que mora o perigo. O polônio 210 não é um veneno comum. Ele mata por radiação interna, não por contato externo. Quando esse material entra no corpo, por ingestão, inalação ou uma ferida, ele se instala nos tecidos e começa a emitir partículas alfa. Partículas alfa são núcleos de hélio, muito massivas e altamente ionizantes, mas com alcance microscópico. Elas atravessam apenas alguns micrômetros de tecido. Isso significa duas coisas assustadoras para você entender. Por fora, uma fonte de alfa é quase inofensiva, a pele para as partículas, mas por dentro, essas mesmas partículas rasgam DNA, células sanguíneas e órgãos vitais, pegando as defesas do corpo desprevenidas. O polônio 210 tem meia-vida relativamente curta, na escala humana, cerca de 138 dias. O que significa que, enquanto decai, libera uma enorme atividade numa janela de meses, muita energia concentrada em pouco tempo. É por isso que quantidades minúsculas já representam risco extremo. Doses microscópicas entregam radiação intensa diretamente aos tecidos internos, gerando danos celulares maciços. Os efeitos aparecem de forma traiçoeira. Primeiro, podem surgir sintomas inespecíficos, náusea, vômito, fraqueza, como se fosse uma gripe. Mas quando a radiação ataca a medula óssea, o sangue deixa de ser renovado. Leucopenia, plaquetopenia, anemia. Em dias a semanas, você pode ter sangramentos, infecções graves, queda de cabelo e, em casos severos, falência de múltiplos órgãos. É uma destruição silenciosa e interna, que não chama a atenção até estar avançada demais. Outro aspecto que te arrepia. O polônio é quase indetectável com métodos simples. Como emite partículas alfa, que não viajam longe, a contaminação pode ficar localizada e espalhada de modo muito irregular. Um ponto minúsculo de contaminação pode causar dano grave a quem o ingeriu, enquanto tudo ao redor parece normal. Detectá-lo exige análises de laboratório especializadas, amostras biológicas e espectrometria alfa, o que torna o envenenamento difícil de diagnosticar rápido, e por isso fatalidade e mistério andam de mãos dadas. Por fim, pense na logística. O polônio é produzido em instalações nucleares e, embora raro, pode ser ligado a contextos estatais ou industriais. Esse não é um risco cotidiano de rua, é um perigo extremo quando usado deliberadamente. E é justamente essa combinação, altíssima letalidade em quantidades minúsculas, plus dificuldade de detecção rápida, que transforma o polônio 210 de curiosidade científica em uma das substâncias mais temidas do século XX e XXI. Imagine estar em Londres, 2006. Um ex-agente russo, chamado Alexander Litvinenko, entra em um hospital com sintomas estranhos. Febre alta, queda de cabelo, órgãos falhando em ritmo assustador. Os médicos se veem diante de um mistério.
Nenhum veneno comum explicava aquele colapso. Dias depois, a verdade surge. Polônio 210, um assassino quase impossível de rastrear. Uma quantidade menor que um grão de sal havia se espalhado por seu corpo, destruindo cada célula por dentro. E esse não foi um caso isolado. Investigações internacionais sugerem que o polônio já foi usado em outros envenenamentos políticos, onde apenas um toque em um copo, um guardanapo ou um simples aperto de mão poderia selar o destino de uma vítima. Você não vê, não sente, não cheira, enquanto a pessoa vive sua rotina, o veneno silencioso faz seu trabalho, implacável. Esses episódios revelam um lado sombrio da ciência. Uma descoberta que nasceu da curiosidade e do avanço tecnológico, mas que se tornou arma de assassinatos de alcance global. Cada história envolvendo polônio expõe uma mesma verdade. Basta uma fração microscópica para transformar o poder invisível da radiação em uma execução lenta e inevitável. Você acompanha a investigação como se fosse um suspense de laboratório. No início, nada fazia sentido. Exames toxicológicos comuns não mostravam nada. Mas cada detalhe, um vestígio de radiação em uma xícara de chá, um traço minúsculo em toalhas de hotel, começou a contar a história invisível. Especialistas em radiação entraram em cena com detectores ultrassensíveis, capazes de perceber partículas alfa que a maioria dos aparelhos nem registra. Seguindo o rastro, eles literalmente mapearam a cidade de Londres. Poltrona de avião, maçanetas, mesas de restaurante, cada ponto emitindo um sinal quase imperceptível. Era como seguir pegadas feitas de luz invisível. Foi assim que reconstruíram a rota da contaminação, de Moscou até o quarto de hotel, em que o veneno foi servido. Cada partícula de polônio 210, apesar de letal e microscópica, deixou um rastro que só a ciência poderia revelar. Para você, parece um enigma impossível. Para os investigadores, foi uma corrida contra o tempo para provar que um crime de Estado havia acontecido. Você precisa entender duas coisas desde o começo. O polônio 210 existe por causa de processos nucleares e produzi-lo não é algo trivial, barato ou acessível. Não é uma química de laboratório que qualquer pessoa monta numa bancada. É subproduto de tecnologia nuclear de alto nível e passa por controles rígidos. Como surge? Visão conceitual. Em termos gerais, o polônio 210 é gerado quando materiais-alvo expostos a um fluxo intenso de nêutrons num reator nuclear sofrem transformações nucleares. Isso exige acesso a um reator operando, pessoal treinado, instalações para manipulação radioativa e laboratórios especializados para isolar o produto. Em outras palavras, exige infraestrutura que só existe em centros nucleares civis ou militares e que opera sob fortes normas de segurança, porque não é fácil obtê-lo. São necessárias instalações caras e reguladas, reatores, instalações de pós-processamento. A manipulação envolve radiação intensa, exigindo blindagem, contenção e técnicos qualificados. O material, quando separado, é altamente radioativo e, portanto, perigoso de movimentar e armazenar sem proteção especializada. Governos e agências internacionais mantêm controles, inventários e verificações sobre material radioativo sensível. Uso potencial em atos maliciosos, contexto não instrução. Polônio 210 tem sido associado a envenenamentos direcionados, porque em quantidades minúsculas pode causar morte quando incorporado ao organismo. Não é prático como arma de destruição em massa. Não se dispersa amplamente como um agente químico ou explosivo, e seu emprego em larga escala exigiria logística e entrega que o tornam inadequado para esse propósito. O perigo real e o que a história mostrou é o uso como ferramenta de assassinato ou intimidação, normalmente em contextos políticos ou estatais, onde atores com acesso privilegiado a materiais radioativos podem deliberadamente contaminar objetos ou pessoas. Controles, segurança e regulação. Por causa do risco, países e organismos internacionais, IAEA, regimes nacionais de salvaguardas e export controls, impõem regras estritas sobre produção, transporte e armazenamento de materiais radioativos. Inventários, auditorias, licenças e fiscalização visam reduzir o risco de desvio para fins ilícitos. Instalações que trabalham com material fissionável ou materiais radioativos realizam monitoramento ambiental e físico, e em muitos países qualquer movimentação de isótopos sensíveis exige autorização estatal. Implicações geopolíticas. Casos como Litvinenko demonstraram que o uso do polônio pode se transformar em crise diplomática, porque envolve saber tecnológico
possível responsabilidade estatal e violação de soberania. A capacidade de produzir ou usar isótopos raros está associada a atores estatais ou a redes com acesso à tecnologia nuclear. Por isso, incidentes desse tipo têm forte carga política e estratégica. Você sente o peso da história quando percebe que um elemento invisível pode abalar nações inteiras. O simples nome Polônio 210 já provoca arrepios em salas de governo e centros de inteligência, porque ele expõe uma verdade desconfortável. Um veneno quase indetectável pode atravessar fronteiras e derrubar certezas diplomáticas. Quando casos de envenenamento com polônio vieram à tona, não foram apenas crimes isolados. Eles acenderam alertas no mundo inteiro. Países perceberam que não bastava vigiar armas nucleares. Era preciso se preocupar com isótopos raros, microscópicos e letais. Você consegue imaginar a tensão? Embaixadas reforçando protocolos, aeroportos revisando sensores, agências de segurança disputando informações confidenciais. Tudo para impedir que um grão invisível se transformasse em um desastre de reputação e poder. A geopolítica treme porque a acusação de uso de polônio carrega um subtexto. Quem tem acesso a esse material? Quase sempre, apenas estados com tecnologia nuclear avançada. Por isso, cada incidente vira um tabuleiro de xadrez diplomático. De um lado, governos tentando provar inocência. Do outro, países e organizações internacionais exigindo respostas e aumentando sanções. Cada suspeita de envenenamento se transforma em guerra fria de bastidores, onde alianças são testadas e tratados de não proliferação ganham urgência. Para você, que observa à distância, fica claro que o medo não é só da morte de uma pessoa, mas da ideia de que qualquer negociação global pode ser envenenada por algo invisível. O polônio 210 se torna um símbolo de como a ciência, quando desviada, pode alimentar o terror. Um lembrete de que a tecnologia que cura e ilumina também pode ser usada para ameaçar e dividir. É nesse ponto que a história do polônio deixa de ser apenas um relato químico. Ela se transforma em um espelho do nosso tempo, um mundo interconectado, onde um único átomo mal intencionado pode desestabilizar a confiança entre nações inteiras e fazer você, espectador, repensar o que significa segurança no século XXI. Agora que você conhece a história sombria do polônio 210, surge a pergunta inevitável: estamos realmente mais seguros hoje? A boa notícia é que depois dos casos que chocaram o mundo, governos e organismos internacionais apertaram o cerco. Protocolos de vigilância em laboratórios nucleares ficaram mais rígidos. Cada miligrama desse elemento é rastreado com registros quase obsessivos. Se alguém tentar retirar ou transportar polônio, sensores e auditorias cruzadas podem disparar alertas em questão de horas. Mas a verdade que você precisa encarar é que a ameaça nunca desaparece por completo. O polônio 210 é produzido em reatores de pesquisa e em quantidades minúsculas para usos industriais legítimos. E isso significa que ele continua existindo. Detectá-lo fora desses ambientes é um desafio, porque suas partículas alfa não atravessam a pele nem o ar. Só revelam seu rastro quando já entraram no corpo. Por isso, as defesas atuais apostam em camadas. Monitoramento internacional, a Agência Internacional de Energia Atômica exige relatórios constantes e inspeções surpresa. Tecnologia de detecção, novos equipamentos conseguem identificar traços em aeroportos e fronteiras, analisando poeira e líquidos com precisão antes impensável. Leis mais duras. Países endureceram punições para tráfico de material radioativo, tratando qualquer desvio como crime de segurança nacional. Mesmo assim, você percebe que não existe blindagem total. O polônio continua sendo um lembrete incômodo de que ciência e risco caminham lado a lado. A cada notícia sobre tensões nucleares ou espionagem, o nome dele reaparece como uma sombra. Discreto, microscópico, mas capaz de mudar o rumo de uma investigação ou de uma relação diplomática. E é aí que a lição fica clara para você. A prevenção não é apenas tecnologia, é vigilância constante, cooperação entre países e consciência pública. Porque quando o perigo é invisível, o único antídoto real é nunca baixar a guarda. Pense nisso por um instante. Um grão invisível, menor que a poeira que pousa no seu braço, é capaz de derrubar governos, reescrever tratados e transformar uma vida saudável em um fim doloroso e silencioso. O polônio 210 não é apenas um elemento químico, é o espelho da fragilidade humana.
Ele mostra que todo o nosso poder tecnológico, nossas fronteiras e exércitos podem ser vencidos por algo que caberia em uma ponta de agulha. Quando você escuta histórias de espionagem, de disputas entre nações, de grandes invenções científicas, é fácil pensar que essas forças pertencem a um mundo distante. Mas o Polônio lembra que basta um instante, um toque, para que a distância desapareça. A mesma ciência que nos levou à Lua e nos dá energia para cidades inteiras também cria riscos quase impossíveis de controlar. É um equilíbrio delicado, o gênio humano e o seu próprio limite. Ao final, a pergunta fica para você: estamos realmente no comando daquilo que criamos? Ou apenas convivendo com forças que, invisíveis e silenciosas, podem decidir nosso destino? Esse é o legado do Polônio 210. Um aviso de que, por mais que avancemos, a humildade diante do invisível talvez seja a nossa maior forma de proteção.